Está encerrada esta cerimônia. Meu muito obrigado e um bom Brasil para todos nós. Se mata a polícia aqui como se mata a galinha. Se mata a polícia aqui como se mata a galinha. Joga pra fora, Pezão e sua quadrilha, joga pra fora. Joga pra fora, Pezão e sua quadrilha, joga pra fora. O número de homicídios aumentou muito no Rio nos últimos anos. Os investimentos nas polícias, ao contrário, só têm diminuído, com reflexos na elucidação de muitos casos. 14 de março de 2018. Uma noite violenta no Rio. 2 horas antes do assassinato da vereadora Marielle Franco, a zona norte da cidade foi o endereço de outro crime bárbaro. Um assalto. Os bandidos param um carro. Dentro dele estavam o pai e o filho de 5 anos. O empresário Cláudio Henrique Costa Pinto, de 43 anos, sai do carro, sob a mira de uma arma, e não reage. O pai mantém uma mão para o alto, a outra protegendo a criança. Eles se afastam e o assaltante se prepara para levar o carro. Poderia ser o fim dessa história, mas não foi. PMs que passavam por ali veem o assalto e trocam tiros com os bandidos. O pai é atingido e cai na frente do filho. O menino, em desespero, busca a proteção dos policiais. O filho dele foi muito triste. Ele dizia matar o meu pai. Os assaltantes fugiram. A polícia investiga se os tiros que mataram o empresário partiram da polícia ou dos bandidos. E muitas vezes, crimes como este ficam sem respostas. A vereadora Marielle Franco cobrava o esclarecimento dos assassinatos, principalmente nas favelas. Na semana passada, ela denunciou a morte de 2 jovens durante operações policiais em Acari, favela da zona norte do Rio. Crimes ainda sem explicação. A polícia também não tem respostas sobre a morte do jovem Matheus Melo, assassinado nesta segunda-feira na favela do Jacarezinho, depois de sair da igreja. A família acusa policiais militares, mas ninguém foi preso até agora. São casos recentes, mas há outros que esperam muito tempo por uma solução. Só 18% dos homicídios registrados no primeiro semestre de 2016 no Rio foram esclarecidos. 81% continuam em andamento. A gente tem uma polícia muito mais preocupada hoje em ocupar ruas e ter uma espécie de uma ostensividade repressiva do que, de fato, elucidar e desbaratar estruturas criminosas. Enquanto os homicídios aumentam aqui no estado do Rio, o investimento nas polícias vai no sentido contrário. No ano passado, foi praticamente zero. Não era tão baixo desde 2011. No ano passado, com informação e inteligência, o Estado gastou apenas R$ 2.470. Em 2016, mesmo com a previsão inicial de R$ 10.000, não investiu nada. A gente tem muita gente, mas com poucos insumos para trabalhar com eficacidade, né? Poucos instrumentos, pouca informação, né? A polícia tem que ser, na verdade, mais inteligente, mais capaz, mais bem treinada, melhor paga, sem dúvida nenhuma, mas principalmente melhor treinada. A gente tem um déficit enorme de treinamento e de investimento na qualidade e no potencial da força policial. Mesmo com viaturas velhas, falta de equipamentos, falta de material, de pessoal, os casos que ganharam grande repercussão foram resolvidos. Como, por exemplo, o assassinato do jornalista Tim Lopes em 2002 no Complexo do Alemão. A investigação foi concluída em 2 meses. 7 traficantes foram presos e condenados. A polícia também esclareceu em 2 meses o assassinato da juíza Patrícia Scioli em agosto de 2011, executada com 21 tiros na porta de casa em Niterói, na região metropolitana. Ela atuava em processos em que os réus eram PMs ligados à milícia e a grupos de extermínio. Um dos suspeitos foi preso no mesmo dia do crime e 11 policiais militares foram condenados. As investigações da morte do ajudante de pedreiro Amarildo de Souza na favela da Rocinha em 2013 também tiveram um desfecho. 12 dos 25 PMs denunciados foram condenados. Entre eles, o comandante da UPP da Rocinha, Major Edson dos Santos, que recebeu a maior pena, 13 anos e 7 meses de prisão. Casos anônimos também são esclarecidos, mas são minoria. Tantas famílias ainda esperam justiça, mas, por enquanto,
só contam com a impunidade. Deputado do Programa Nacional, mas nós estamos no Rio de Janeiro, o senhor é deputado pelo Rio de Janeiro, não podemos deixar de falar dessa crise que existe no Rio, né? O que fazer com o Rio? O Rio de Janeiro tem solução. A primeira delas, prendam todos, o resto se resolve. Deputado, muito obrigado. Muito obrigado a você. Deputado do Programa Nacional, mas nós estamos no Rio de Janeiro, o senhor é deputado pelo Rio de Janeiro, não podemos deixar de falar dessa crise que existe no Rio, né? O que fazer com o Rio? O Rio de Janeiro tem solução. A primeira delas, prendam todos, o resto se resolve. Deputado, muito obrigado. Muito obrigado a você.